Bom dia, Vitória. Bom dia, Beatriz. Bom dia, Alisson. Tudo bem? Estão conseguindo me escutar direito? Bom dia. Eu não sei se é o Pedro e a Juliana. É Pedro ou Juliano ou é só Juliana. Vão dizendo aí a turma de vocês. Terceiro B? Seria isso? Vocês estão escutando o barulho do ventilador? Acho que é melhor desligar, né? Me falem aí. Bom dia, Leiliane. Terceiro C. Falo que não atrapalha. Ótimo, pelo menos eu não vou morrer de calor. Que é a live do Só dos Terceiros. Sim, senhora. A gente hoje vai falar sobre o movimento feminista. Vou já convidar a professora Nairiane para conversar com vocês. Né? Na verdade, hoje é um bate-papo sobre o movimento feminista. Bom dia, Rian. Rian, terceiro A, né? Vitória Ellen. Mas se você quiser ficar, viu, Vitória? Tudo é conhecimento. Oi, Pedro e Juliana. Certo, mas pode ficar, viu? Se quiser. Nove h 31. Quando for 9h40 a gente começa. Eu vou chamar a professora Nairiane para ela conversar com a gente, tá? Pessoal, terceiro B, né, Rian? Entendi. Bom dia, Vitor. Vou dizendo aí a turma de vocês, só para eu ver se tem representação de todas as turmas aqui, dos 3 terceiros pelo menos. Vitor VM82, GBL Chigo. Eu não sei quem é esse personagem do Bleach não, o Chigo, mas quem tá por trás dele. Samira, terceiro B, bom dia. A professora Nairiane já entrou. Bom dia, Nairiane. Liliane, terceiro C. Ótimo. Vamos chamando a galera aí nos grupos, viu, pessoal? Que eu acho que o povo continua dormindo. Só 2 pessoas falaram comigo que iam trabalhar. E assim, notícia boa, né? Essa live agora eu tô conseguindo salvar ela no IGTV, tá? Então depois, caso surja alguma dúvida de algum conceito e tal, vocês vão lá no IGTV dessa página aqui do Educar para a Liberdade e dá uma olhadinha de novo, tá certo? Certo, Alisson, terceiro B. Vamos lá, temos 8 pessoas na Ariane. Vamos ver se chega mais gente, tá bom? Bom, Pedro e Juliana. Eu não sei se é o Pedro ou se é a Juliana. É o seguinte, não temos nenhuma previsão de volta às aulas. Eu, particularmente, não acredito que nós voltemos antes de julho, né? E julho, teoricamente, seria as nossas férias. Portanto, talvez só em agosto. Mas não tem nada oficial ainda. Pedro, beleza, Pedro. Vitória Rúbia, Rúbia Vitória. Bom dia, Letícia, bom dia. Temos 11 pessoas. No terceiro C só tem a Liliane, é?
Terceiro A tem alguém, pessoal? Deixa eu cobrar aqui o povo do terceiro A. Bom dia, Jailson. Jailson participando aí da nossa live. Jailson que fez aquela arte, viu? É o mago das artes. Só que o nome tá Pedro e Juliana, beleza. Entendi, Pedro. Sou o Pedro do primeiro A. Ah, Pedro. Hoje a aula é de sociologia pro terceiro ano, mas se você quiser assistir, tudo certo, viu? Tem alguém aqui do terceiro A, pessoal? Buenos dias, Jailson. Então já falar sobre feminismo, Jailson. Se quiser assistir a aula também, participação extra especial de professora Nairiane, que sabe tudo e vai ensinar pra gente sobre feminismo. Principalmente a gente, né? Homem, pra não ser macho escroto e tal. Wesley Lima, bom dia. Terceiro C. Eu vou assistir, viu? Assista, cara. Todo conhecimento é bom, positivo. Para iluminar a nossa vida. Beatriz Rio. É isso. Não tem ninguém do terceiro A aqui, pessoal? Não é possível. Pelo menos na nossa live tem mais gente do que da semana passada. Bom dia, Wesley. Novamente, eu estou preferindo fazer essas aulas aí aqui pelo Instagram, porque acredito que muita gente não tem mais espaço no celular para baixar o Google Meet, né? E eu acho uma plataforma muito pesada também, até para gravar. Eu não consigo gravar essas aulas ao vivo e eu acho super útil deixar essas aulas disponíveis depois para quem não conseguiu ter acesso, tenham acesso a essas aulas posteriormente, né? E aí semana passada, não sei porquê, eu não conseguia deixar salvo aqui no IGTV. Mas a partir dessa semana eu acho que é pela quantidade de gente que tinha nesse Instagram. A partir dessa semana, ou foi uma atualização do celular, a partir dessa semana, essas aulas, assim que eu encerro, eu consigo deixar disponível no IGTV desse perfil. Então a qualquer momento você consegue assistir, certo? Tiveram que baixar por causa da aula de redação, né? Só que ainda assim eu não consigo gravar, entendeu, Samira? E aí eu acho mais interessante quando eu gravo, porque aí eu consigo deixar disponível o material para vocês. E aí vocês conseguem consultar, até porque, detalhe para a informação que vai chegar nesse momento, certo? Temos 3 minutos para começar, vou chamar a Nairiane. Seguinte, eu falei sobre movimento social no começo de maio. Na semana passada falamos sobre MST, que é um exemplo de movimento social, e essa semana vamos falar sobre movimento feminista, né? E evidentemente vai ter uma atividade sobre essas aulas. Então por isso que é importante elas estarem disponíveis, para que vocês possam consultar posteriormente, tá? Bom dia, Ricardo, meu assessor. Tá certo? Vou chamar aqui a Nairiane. Nairiane, se quiser mandar aqui o convite para participar da live. Não, eu vou mandar aqui para ti, tá? Eu não sabia que eu conseguia fazer isso, não. Pronto, vamos ver. Bom dia, Nairiane.
Oi, já tô aparecendo aí pra todo mundo. Tudo bem? Estão me vendo? Tudo bem? Pessoal, diga aí se vocês estão vendo a gente direitinho. Deixa eu só dizer pra pessoal. Pera aí que o teu áudio estava ruim pra mim. É porque eu escolho um, não ter barulho, ou ficar com calor. Vou ficar com calor. Então, ó, Eu não tô pessoal, conseguindo te ouvir direito, Cristiano. Tá dando tipo uma interferência. Vocês estão conseguindo me ouvir? deve ser minha internet, peraí. Oi. Pera aí. Agora, fala alguma Melhorou? coisa. Alô, oi, tudo bom? Melhorou? Tá engasgando, assim, sabe? A internet, deve ser a internet. Vai Deve ser falando, internet. qualquer coisa. Mas, o pessoal, pelo que o pessoal está comentando aqui, eles estão conseguindo. Será que não é a tua internet? Tu tá perto do É, roteador? pode ser que seja a minha. Ah, tá. Deixa eu vir Tá. mais pra cá, que aí ela pede mais internet, né? Agora travou o que disseram aqui. Pessoal, confirmem aí se vocês estão conseguindo visualizar a gente direitinho. Só do Cristiano tá travando, agora deu certo, melhorou. Pronto? Será que podemos? Opa, o meu saiu. Tá ótimo. Pronto, acho que todo mundo tá bem, né? Pessoal, esse som ao fundo, né, são os nenéns da casa. Bom, olha só. Bom dia, Adriele. É o seguinte, como eu estava falando para vocês, a gente vem falando desde o começo de maio sobre movimentos sociais, né? E aí falamos a conceituação geral do movimento social, só para a gente lembrar, né? Movimento social é até definido pelo o filósofo Alan Kardec sobre o movimento que tende à participação coletiva, né, a busca de direitos, né, que tenta enfrentar uma série de disparidades, desigualdades que tem aí nas diversas sociedades, né, e no caso do Brasil especificamente, a gente pode fazer um extenso relatório aí de setores da nossa sociedade que são completamente desiguais, né, em relação à desigualdade social, econômica, racial, de gênero, né, em relação à terra. Inclusive, Iago, uma das, sai da live que eu. Ah, tá ruim pra mim. uma das escolhas, Tô né, conseguindo nem ouvir o Cristiano. não, na área não está conseguindo me ouvir. E aí, melhorou? Não tô conseguindo te ouvir direito, Cristiano. Não sei se é a minha internet. Vocês estão Tá tra... conseguindo me ouvir, pessoal? Peraí. E aí, Carol, É só eu que não tô conseguindo te ouvir direito. tu Não tá no sei se é a minha 4G ou tá no internet. Wi-Fi? Tá de boas. É a Tá tua? tipo. Tá travando Travou? pra mim, eu não tô conseguindo. Deve ser a tua. Tu tá no 4G ou tá no É. Wi-Fi? Eu tô no 4G, porque no meu Wi-Fi também é ruim que só. Ah, então deve ser isso. Deixa eu tentar rotear aqui. Só um minutinho. Tá. Eu vou continuar enquanto a professora Nairiane volta, tá? Pessoal, portanto, há uma série de desigualdades que a gente vem tratando e são é, é, motivadores, né, impulsionadores da formação de movimentos sociais que busca, sobretudo, tentar diminuir essas diferenças, chegar ao que a gente chama de equidade, ou seja, fazer com que essas pessoas tenham tratamentos iniciais mais parecidos. Vou dar um exemplo, né? A gente está vivendo agora um problema que é o lance do Enem. Vocês do terceiro ano estão vivendo isso na pele, e existe uma propaganda do governo
Inclusive, o próprio tema da redação com a Nilza foi sobre isso, né? E existe uma propaganda do governo que vocês deveriam utilizar como documentação para o embasamento e a crítica de vocês, que é aquela propaganda completamente surreal, né? Que vai colocar uma série de adolescentes em ambientes maravilhosos, com computador, com biblioteca, um quarto confortável, como se a realidade dos brasileiros todos, dos jovens brasileiros todos fossem essa, né? E coloca de lado toda uma estrutura desigual que se vive no Brasil. Portanto, isso é só um exemplo da desigualdade em relação a uma situação que a gente está vivendo em relação à pandemia, que se escancarou de vez, né, por conta dessa doença, em que, de fato, aquelas pessoas que vivem em condições menos privilegiadas, eu diria, certo? Começam a sofrer de maneira mais clara e mais pesada, né? Eu vou chamar aqui a Nairiane de novo. Pronto. Certo? Então, as desigualdades estão aí. O movimento social. Oi. Deu Melhorou? certo. Ah, 1000 vezes. Acho que era o Wi-Fi mesmo. Quando for de casa também acontece isso. Então, o que acontece? As desigualdades estão aí. E os movimentos sociais, que são os movimentos coletivos, tentam diminuir essas disparidades, né? Então, a gente falou sobre semana passada, o vídeo está no YouTube da aula, tá? E hoje eu convidei a professora Nairiane, que ela tem um embasamento bastante considerável sobre o assunto, né? Além de ser mulher, e tem o lugar de fala perfeito para falar sobre o movimento feminista para a gente hoje. Eu, inclusive, vou aprender também. Né? E aí eu deixo a palavra para a professora Mariane para a gente poder discutir. E aí, ao longo, eu faço algumas intervenções sobre dúvidas. Quem tiver dúvida, é só anotar aqui nos comentários que aí eu faço a pergunta para ela, tá? Eu vou ficar observando. Tá, Pode Mairane? começar. Então, e pela disponibilidade tão cedo da manhã. É isso. Bom dia, gente. Bom dia a todos. Alguns já me conhecem, né? Por causa do ano passado. E espero que todos estejam bem, estejam se cuidando. Então vamos lá falar de um assunto aí que faz os meus olhos brilhar e não é novidade para ninguém, né? Eu vou começar então pelo começo. A gente fala de movimento feminista, como o Cristiano já falou, como um movimento social, político, né, organizado, politicamente, com pautas claras, com lutas claras, com representatividade no Congresso também. Então, a gente tem aí um movimento também que faz parte dessa luta aí contra opressões, não é mesmo, Cristiano? Então, a gente luta, a gente fala, né, nós mulheres que estudamos o feminismo e que fazemos parte do movimento feminista, a gente fala sobre a dignidade da mulher, né? A gente diz que o movimento feminista luta para que a mulher seja considerada um ser humano. E aí eu vou explicar ao longo da história por que a gente tem essa afirmação um tanto... algumas pessoas dizem radical, né? Como assim transformar a mulher num ser humano? A mulher não é um ser humano? Historicamente, a história está aí para dizer que nós não éramos considerados seres humanos em várias partes da história, né? Inclusive, a gente já foi comparado aí a tantas e tantas outras coisas, seres animalescos, incompreensíveis, que ninguém entende o que passa, né, bruxas, né, na Idade Média e por aí vai. Então eu vou fazer um panorama mesmo histórico sobre o movimento, como que as mulheres foram se organizando ao longo da história, tá? Vamos começar então pelas pré-feministas, né, porque antes não existia esse nome, né? E aí a gente tem várias ao longo da história, desde o início da humanidade, a gente vê a luta das mulheres, no entanto, só que agora a gente consegue se organizar. Né? Antigamente, né, a gente pode falar de Grécia, de Roma, de Egito, todas essas civilizações tiveram mulheres significativas
que faziam com o que tinham, né? Faziam as transformações com o que tinham. Então, a gente tem a Hipátrida de Alexandria, a gente tem Teresa de Benguela aqui no Brasil, a gente tem a Mary, agora o sobrenome dela eu vou engasgar, é Mary Holdscraft, que aí fez que tinha o direito do homem, né, lá na Revolução Francesa, e ela vai fazer a versão feminina, direito das mulheres, né, igualdade. Gente, século XVIII isso, olha, há muito tempo. Então, a gente sempre... Tá dizendo que teu som tá dando um eco. Ai... Gente, eu sou péssima nisso. O que eu faço? Alguém me diz? Falo mais perto aqui do microfone, será? Vamos continuar. Vocês vão falando, que eu, além de falar com eco, eu tô falando rápido. Então, eu vou me controlando aqui. Então, deixa eu tirar aqui esses comentários que o pessoal vai falando, aí vai desconcentrando. Então, assim, a gente vê o movimento das mulheres... Oi. Não, inclusive, sobre essa questão das pré-feministas, né, sobre o protagonismo feminino, eu estou estudando para dar umas aulas sobre África, certo? E aí, uma das coisas que o autor que eu estou estudando para dar essas aulas fala é que a linha de sucessão de muitos reinos e clãs africanos era uma linha de sucessão matrilinear, né? Ou seja, obedecia à sucessão da mulher e não do homem. Por exemplo, se esse casal não tivesse filhos, né, seria a parte da mulher, o sobrinho, sei lá, o filho da irmã, no caso, que seria o sucessor direto e não do homem. Né? E ele diz que isso só vai começar a mudar quando começa a expansão do cristianismo na África e do islamismo, né? Que são tradições religiosas monoteístas. Isso é fundamental para a gente entender também. Sim. Aí, sociedades patriarcais, né? Eu vou pontuando algumas questões, mas tu pode ir agregando, tá? Porque realmente é muito amplo para a gente ir falando de todas as civilizações, mas é claro que a África, ela tem a sua importância, e inclusive eu estava dando aula também para o segundo ano sobre África, né? E aí, as sociedades matriarcais mesmo, em que a ordem seria a da mãe, a mãe com essa origem da vida, né? E ancestralidade também, muito ligado ao continente africano, né? Aos povos africanos. Tá? Então, a gente tem aí então, as pré-feministas, né? Antes do movimento organizado, a gente tem essas mulheres que já reivindicavam os direitos das mulheres, né? Então, vamos passando. Vocês conseguiram entender isso? Eu espero que sim, né? Então, vamos falar do movimento organizado agora. O movimento feminista organizado, com várias mulheres, e acontecendo também em vários momentos, em várias sociedades, em vários países, ele começou na segunda metade do século XIX. Importante dizer que no século XIX é um boom de transformações. Então, a gente tem aí liberalismo, socialismo. A gente tem várias pessoas reivindicando direitos. Principalmente depois... Oi? Urbanização. Sim, a imigração. Então, a gente tem aí muitos movimentos surgindo. A abolição, e aí eu vou já falar para vocês também da nossa interseção, né? Que as mulheres negras também têm protagonismo, né? Nessa questão do feminismo. E a gente precisa pontuar isso, por quê? Porque enquanto as mulheres brancas lutavam por voto, por direito de voto e direito à educação, as mulheres negras estavam lutando pela abolição da escravidão, né? Por ser considerada gente, né? Que a gente sabe muito bem que os escravos não eram considerados pessoas, né? Os escravos aqui no Brasil, principalmente, eram considerados coisas, eram considerados propriedade, né? Então, as mulheres brancas, por mais difícil que seja todo aquele contexto do século XIX, a gente vê, então, mulheres aí lutando pelo voto e as mulheres negras lutando aí pela abolição da escravidão, né? Então, é muito importante a gente falar, quando a gente fala de teoria, tem a Simone de Beauvoir, né? Que é uma teórica aí, né? Que muita gente conhece.
e ela vai falar que as mulheres são o segundo sexo, né? Como se o padrão fosse o homem. O que é ser homem de humanidade? É ser um homem branco. Né? O que é quando se fala assim, o que é todos os homens, direitos dos homens e do cidadão, né? Revolução Francesa. Quem é esse homem? É um homem branco, europeu, certo? E as mulheres? Né? E a Simone de Beauvoir ela vai falar isso, que as mulheres são o segundo sexo. É aquilo que vem depois. E algumas teóricas feministas negras vão dizer que a mulher negra é o outro do outro. Se a gente for pensar na hierarquia, a gente tem o homem branco, a mulher branca, o homem negro e a mulher negra como em último lugar, né? Então, a gente também tem essa questão do movimento feminista, principalmente das feministas negras, lutando pela essa dignidade de ser considerada humana. Né? Por isso que quando eu falei contigo, Cristiano, a gente está caminhando, mas aí a gente ainda está longe, né? Porque a gente tem aí muitas questões a serem tratadas, principalmente quando a gente faz o recorte de raça e de classe. Certo? Então vamos lá, vou continuando. Então, a primeira onda feminista, né? O feminismo ele é dividido em ondas, mas isso não é algo que é em concordância com todas as teóricas, tá? Por quê? O que significam essas ondas? São momentos históricos, é mais didático para a gente conseguir entender, certo? Então a gente divide o movimento feminista em 3 ondas. Há teóricas que vão falar em 4 ondas, que eu vou explicar, mas ainda também não é um consenso. E aí a primeira onda feminista vai ser aquela que muitas já conhecem, né? Que é pela luta do direito do voto, porque é através do voto que a gente consegue aí pautar as nossas demandas, né? E aí lá na Inglaterra, no século XIX, surgem então essas mulheres lutando pelo direito do voto, pelo direito da educação. Mas, professora, vocês podem perguntar, elas só começaram no século XIX? Não, no século XVIII, a gente, como eu já falei, tem a Mary Wollstonecraft, não sei pronunciar o sobrenome dela, que vai fazer aí um direito das mulheres, né? Olha que inovador no século XVIII, gente. Quando a gente estuda história, a gente sabe que o século XVIII foi tenso. Então, o que vai acontecer? A partir do século XIX, com todas as transformações que estão acontecendo no mundo inteiro, certo? As mulheres têm aí, então, essa vontade de lutar pelos seus direitos mais fervorosa. Por quê? É muito importante dizer que essas mulheres que faziam parte do movimento feminista da primeira onda, elas são também mulheres trabalhadoras. Isso é tão importante, porque a mulher, historicamente, desde o início, foi negada ao lar, foi renegada ao lar. Então, ela tinha que ficar na esfera privada. A mulher não tem que estar no espaço público, a mulher tem que estar em casa, cuidando das demandas de casa, e o homem é que sai para a vida pública. No século XIX, com todas as revoluções que acontecem, as mulheres tinham que trabalhar, porque não dava conta. Não dava conta só o marido. Ah, pode falar. Inclusive, eu lembrei do texto da... Deixa eu esquecer. Cabral lá. Esqueci o nome da autora agora. Eita. Margareth. E vai dizer que havia, inclusive, todo um discurso médico dizendo, basicamente, culpando as mulheres, e isso é muito interessante, pessoal, de que quando elas iam trabalhar, elas deixavam o lar vazio e sem cuidados, e todos os males que poderiam acontecer dentro da família dessa mulher, era culpa dela. E aí esse discurso era veiculado nos jornais, nas revistas, todas para incentivar esse imaginário coletivo de que qualquer coisa que acontecia com a família, né, era por causa da ausência da mulher. E aí uma questão importante, né? Quantas pessoas não culpam a mulher, quantos homens, inclusive, não culpam a mulher pela má educação do filho, pelo filho ter ido pelo mundo não correto, né, pelo mundo da violência, do crime, por conta da ideia de ausência da mulher.
né? Porque ela não criou direito, ela não educou direito, né? Então isso já vem impedindo, inclusive, com que a mulher pudesse entrar no mercado de trabalho. Isso é importante. Desculpa. Sim, é por isso que é importante a gente fazer o recorte de classe, né? Classe e de raça. Porque realmente a gente vai ter aí mais para frente a segunda onda, que vai ficar restrita aí a essa intelectualidade, as mulheres da academia, que para quem não sabe, academia é o nome que a gente dá para a universidade também, né? Então a gente vai ter essas mulheres aí, mas já eu chego aí. Então a primeira onda do feminismo no século XIX vai pautar mesmo os direitos da mulher político, direito à educação, direito a estar no espaço público, certo? E aí, no final do século XIX, a gente tem, então, depois de muita gente, não é assim uma manifestação que uma mulher vai lá, oi, gente, a gente quer voto. Não. Tiveram que morrer mulheres para que, principalmente a Inglaterra, né, conseguisse legalizar e tornar um direito da mulher o voto, tá? Então, não pensem que o movimento feminista é manifestação de ir lá nos cartazes, não. É um movimento organizado e que mulheres, então, deram a vida, literalmente deram a vida para que outras mulheres pudessem votar hoje, certo? Então, a primeira onda é muito básico, tá, gente? Muito básico. É sobre isso. A segunda onda, aí tá, a gente tem a virada para o século XX, né? O século XX também a gente tem aí duas grandes guerras, mas antes disso, a gente tem no início dos anos 20 uma transformação das mulheres. E aí, o que seria isso? Uma transformação visual das mulheres. No século XIX, as mulheres usavam vestidos longos, cabelos longos, porque não podia cortar o cabelo. Mulher não pode cortar o cabelo. Não pode cortar o cabelo e não pode se vestir que mostre os braços e nem as pernas. Nos anos 20, com muita influência francesa, a gente vê uma transformação da moda. O que eu quero dizer com isso? Isso é importante para a gente pensar. Por quê? Porque o que acontece na esfera política impacta diretamente o social. A gente não pode pensar que o que acontece nas leis fica só nas leis. Tá? Isso impacta a nossa vida no social diretamente. Então, no final do século XIX, a gente tem aí a luta dos direitos das mulheres, pelo voto, pela educação, e já no século XX, essas mulheres se transformaram. Claro que não foram todas, algumas mulheres se transformaram, então a gente tem a mudança na roupa, as mulheres passam a usar vestidos acima do joelho, e, gente, isso é uma revolução. Danada, assim. As mulheres cortam o cabelo curtinho e isso fica assim, chocado. Jornais, eu que pesquisei em cordel, vocês sabem o que é cordel? Cordel é aquele livreto, né, de poesia e tudo. E também é fonte de informação. Eu que pesquisei nos cordéis, eu vi, assim, relatos de homens gritando, mulher não pode cortar o cabelo. Que mulher é essa que anda com as pernas de fora? Isso anos 20, tá, gente? Então, o que eu quero dizer com esse exemplo é que as transformações que aconteceram dos direitos das mulheres também impactaram diretamente aí a vida das mulheres cotidianas. As mulheres fumam, as mulheres vão estar em espaço público, as mulheres vão frequentar bares que há poucos anos não podia. Mulher só saía de casa para fazer compras e voltava. Só. Fazer compras e ir à igreja, que é importante dizer também, né? Vou fazer compras e a igreja voltava para casa. A partir dos anos 20, depois de todas essas revoluções com relação aos direitos, a gente vai ter mulheres ocupando espaço público, mulheres aprendendo a dirigir, mulheres estando em bares, nos teatros. E aí a gente tem muitos relatos, né? Muitas histórias. Isso nos anos 20. Então, bem, Primeira, Segunda Guerra Mundial, mulheres precisam voltar para o mercado de trabalho. Voltar e se fixar no mercado de trabalho, né, Cristiano? Porque com a Segunda Guerra Mundial, os homens aí todos estavam em guerra, todos estavam no pilotão, direto na guerra, então as mulheres tiveram que ocupar os empregos, né? E aqui a gente tem um momento importante, tá? Década de 30... deixa eu falar. A calça jeans, né? Foi nesse momento que
ser mais utilizada pela praticidade de poder frequentar os ambientes das indústrias. Exato. Só que o que é importante dizer também, Cristiana, é que todos esses movimentos, pessoal, todas essas transformações tiveram críticas, e críticas ferrenhas. E quando eu falo de crítica, não é uma crítica assim, de uma pessoa dizendo para outra, é jornais. Se a gente abrir um jornal dos anos 20, é só criticando as mulheres, criticando o movimento das mulheres. Então, assim, o que fez o movimento crescer? Que aí a gente vai ver na segunda onda isso, nessa união, né? A união das mulheres é que faz com que o movimento cresça. Isso é muito, muito importante. Porque é importante para o patriarcado, né? Que aí eu vou explicar um pouquinho o que é o patriarcado aqui, tá, gente? A gente estuda na história sociedades patriarcais. Mas o que são essas sociedades patriarcais? O patriarcado é muito mais que uma sociedade. Ele é uma estrutura social. Tá? Não é assim, a Mesopotâmia era patriarcal. Não, é uma estrutura social, assim como o racismo também. Tá? Então, elas são base para que a sociedade se organize. Então, a gente tem o patriarcado como uma estrutura social que vai colocar o homem como centro da vida. Então, o que for importante para o homem é importante para todos. O que não é verdade, não é mesmo? A gente tem aí, ao longo da história também, muitos e muitos argumentos de que o que é bom para o homem não é bom para quase ninguém, inclusive para o próprio homem. Exatamente, sim, né? Então, a gente tem aí muitas transformações com esse pensamento. E o patriarcado, ele é uma estrutura que oprime as mulheres, uma das estruturas, mas eu diria então que seria a maior estrutura que oprime as mulheres e que pauta as sociedades, todas elas até hoje, tá? Quando a gente for falar da terceira e quarta onda, a gente vai ver aí que as nossas lutas muito se assemelham ainda com as lutas das mulheres do século XVIII, por exemplo, do século XIX. Pode dizer. Só para informar do tempo. Temos uns 15 minutinhos, viu? Meu Deus, eu falo demais, gente. Ave Maria, eu tentei ser... A live ela tem 1 hora só, mas depois a gente pode voltar, não tem problema não. É porque só para deixar um conteúdo fixo, entendeu? Certo. Mas vocês estão me acompanhando, né, gente? Eu tô na segunda onda ainda. Meu Deus, são 4. Então, vamos lá. Segunda onda, então... A gente, se terminar a live, a gente deixa ela fixa e entra de novo para as perguntas. Tá bom. Espero que todo mundo esteja acompanhando. Vocês vão colocando aí se vão ficando algumas dúvidas, tá? Porque eu vou falando, vou misturando as coisas. Eles estão dizendo eu te amo, estão dizendo a professora maravilhosa, estão falando isso. Tenho algumas amigas minhas aqui, então eu tenho aqui gente suspeita para falar, tá? Ela está dizendo que fala demais mesmo, mas é bom. É amiga, é assim mesmo. Então vamos lá. A segunda onda feminista vai datar aí dos anos 50. Vamos lembrar historicamente, tá? As mulheres nos anos 20 passam a se empoderar, passam a se apropriar do próprio corpo, né? Passam a pensar formas de vivência em sociedade. E aí elas vão para o mercado de trabalho. Vão trabalhar, tá? Agora que vem o recorte de novo, de raça e de classe. Atenção para o recorte. As mulheres que foram trabalhar... voltaram para o trabalho, foram trabalhar e para poder, né, substituir, entre aspas, esses homens, essas mulheres eram mulheres trabalhadoras, tá? A gente não está falando de uma mulher elitizada, de uma classe social mais alta, né? A gente está falando de mulheres trabalhadoras. E elas vão se organizar também, certo? A gente tem as mulheres as mulheres brancas, que fazem parte de uma elite. Olha como é diferente, tá? É importante olhar isso. Porque enquanto as mulheres estavam se apropriando, mudando a roupa, cortando os cabelos, a gente tem mulheres ainda no trabalho, que vão ganhar muito menos da metade do homem, certo? Mulheres trabalhadoras. E aí a gente faz o recorte de raça, a gente tem mulheres negras que sempre estiveram no espaço público, porque elas estavam nas feiras vendendo. Uhum. Tá vendo a diferença? Não tem como tratar do mesmo jeito. Não tem.
E aí, Isso é um privilégio estão branco, perguntando verdade. aqui, exato, exato. Então é por isso que a gente tem que fazer esse recorte. Não tem, eu digo assim, não existe feminismo sem fazer esse recorte. Não existe. Porque se não for para todas as mulheres, não é para nenhuma. Pode falar. Porque há uma tendência em simplificar o discurso, né? Em todas as áreas. E aí, quando a gente percorre o discurso, né? Coloca as especificidades que na nossa sociedade tem, eu abri a aula dizendo que a sociedade brasileira, ela é milhares de situações desiguais. Quando a gente teoriza o movimento feminista, a gente tem que especificar isso, porque senão passa a ser uma regra que não cabe para todo mundo, né, na realidade. Não estuda todo mundo também, né? E aí isso vai ser um marco na segunda onda. Por quê? Na segunda onda que nasce nos anos 50, 60. Vamos olhar para a história dos anos 50? As mulheres saem para trabalhar, só que há, principalmente aqui no Brasil e nos Estados Unidos, uma propaganda, né? Para que as mulheres voltem para casa. E aí a gente tem prova disso, porque existem as revistas femininas, né? Que começam a surgir aí nesse momento, que vão dizer, não, volte para sua casa, volte para o seu marido. Aí vão fazer propaganda de enxoval, vão incentivar o casamento. Não, você tem que casar para ser feliz. Não, você tem que estar com uma pessoa. Oi? Máquina de lavar, que vão Quando a gente olha as fontes, é porque eu não... direcionada às mulheres, especificamente. Exato. E aí a gente vai ter no cinema aquele ideal de mulher. E aí a gente começa mais uma luta. Qual é? Porque no século XIX a gente lutava pelos direitos. Isso, Gabriel falou isso. Pipi-ups, exato. Então a gente... São aquelas mulheres que tem... eu não sei te falar. A Mary Moore, por exemplo, ela é uma pipiã. Essas mulheres assim, sabe? Eu vou já conversar, porque são influência do cinema. E aí, no século XIX, a gente lutava por direito. No século XX, nos anos 50, a gente vai lutar, então, aí por essa outra opressão, que é a feminilidade. Porque olha o que a indústria, olha o que o patriarcado vai fazer. Essas mulheres não estão indo para casa. Elas querem o dinheiro delas. Então, a gente vai criar uma opressão bem aí. A gente vai botar essas mulheres, gastar esse dinheiro todinho em maquiagem, roupa, em coisas que vai se exibir para que elas sejam cada vez mulheres mais bonitas para conquistar os homens. Uhum. Gente, é um debate assim muito... Não sei se está todo mundo preparado para essa conversa, mas eu estou falando. E lá na quarta onda, e aí tem um negócio, né? Para você ver como é que muda. Olha, você não vai dar spoiler, eu vou já falar. Não fala nada. Então, a gente tem esse movimento aí, né? Claro, né? Lembrando que a gente vive numa sociedade capitalista, então o capital vai querer entrar em onde ele puder entrar, ele vai querer entrar. E é óbvio que ele vai querer entrar no movimento feminista, que eu vou já falar, tá? Eu acho que é isso que tu queria dizer, não era, Cristiano? Exatamente. Então, sigamos. Na segunda onda, dentro de todas essas transformações que a gente vai ter, o movimento feminista ele vai se organizar de forma teórica. Claro que a gente vai ter mulheres que têm essa disponibilidade para estar estudando o movimento feminista. É aí que vai entrar Simone de Beauvoir, vai entrar outras mulheres teóricas conhecidíssimas que vão construir uma teoria. A Simone, ela vai ter um papel fundamental porque ela vai construir uma teoria diferente de todas as outras. Porque ela vai construir essa teoria na raiz do problema. Ela vai falar assim, gente, deixa eu pensar, deixa eu pesquisar. Aonde é que começa essa opressão? Aonde é que começa a opressão das mulheres? O que é que faz que as mulheres... O que acontece? O que é que faz com que as mulheres sejam consideradas o segundo sexo? E aí ela vai achar a opressão das mulheres, que vai ser por causa da nossa força reprodutiva. Porque é só a mulher que pare. Se as mulheres do mundo inteiro falassem, gente, não quero mais, nenhuma mulher vai ter mais filho, a humanidade vai acabar.
é muito pesada. Não sei se está todo mundo preparado para essa conversa, mas é aí que começa a opressão das mulheres. É pelo nosso poder de reprodução, certo? Que foi tão criticado desde o início da humanidade. Desde o início também do cristianismo, tá? E aqui, gente, olha, por favor, não pensem que eu estou falando mal de alguma religião, nada disso. Eu estou falando que quem é a culpada de todos os males da humanidade, de acordo com o cristianismo? Eva. Certo? Tá lá, né? Inclusive tá lá. E é por causa dessa concepção de mundo que a gente, todas as mulheres, pois você comeu do fruto, todas as mulheres do mundo vão ser oprimidas agora. Exatamente. Certo? Mas assim, é muito importante que a gente tenha essa visão. Por quê, gente? Porque o cristianismo ele vai ser trazido para o Brasil, vai ser trazido para a África e para a América. Lembrando lá, né, nas aulas de expansão marítima, certo? Tá vendo? Todo esse cunho religioso, reforçando essa ideia patriarcal, vai ser implementado aqui forçadamente na América, na África e em outros países. A Nilza colocou a mulher rica perpetuando a linhagem, a mulher pobre fornecendo mão de obra. Exato. E aí a gente também tem, tá, Nilza, as mulheres... Oi? O recorte de classe aí, né? Isso. E aí a gente também tem as mulheres pobres aí se perpetuando também, tá? Porque, na verdade, a nossa reprodução, né, essa capacidade de gerar, ela vai ser usada como uma opressão no sentido de corrente. Olha, tu vai ter filhos, que você vai ter filho, você vai ter que cuidar, porque eu vou estar trabalhando. E aí a mulher não tinha como se cuidar, não tinha como prevenir essa gravidez, que acontecia? Ela tendo filhos. E a gente tem famílias, 15 filhos, 20 filhos, 30 filhos. Certo? Então, a Simone ela vai ser fundamental por isso, porque ela vai na raiz, certo? Ela vai lá na raiz do problema e fala assim, pronto, é aqui. O problema da desopressão das mulheres é aqui. Bora combater isso aqui. E é por isso que ela vai ser tão poderosa, tá? A teoria dela vai ser tão poderosa. E claro que vão ter outras e muitas outras mulheres. É nesse momento também que as mulheres negras vão também questionar isso aí. Ah, é? Se vocês são o segundo sexo, a gente é o terceiro. A gente é o outro do outro. Porque as mulheres negras são personificadas, as mulheres negras são estereotipadas, as mulheres negras são vistas como objeto. Animalizadas são as loucas, né? Todas as mulheres são tidas como loucas, mas as mulheres negras são as loucas, são as animalizadas mesmo, né? Então a gente tem todo... Peraí, deixa eu ler aqui. Como se a mulher fosse... Isso, exato. Essa tua ideia, Leilian, ela vem com a Revolução Industrial, né? Também. Porque quem que paga a mão de obra? As mulheres. Tá? Gente, eu espero que todo mundo tenha conseguido entender. Que eu tô falando um monte de coisa. Eu espero que não esteja ficando confuso. Essa, então, vai ser a segunda onda, certo? Do feminismo, que vai aí pautar, principalmente vai ser marcado por essa teoria, mas também, claro, Jaque, é uma amiga minha, ela tá perguntando qual que vai ser, então, para Simone. É a reprodução. A origem da mulher, da opressão da mulher é o seu sexo biológico, certo? Eu acho que não ficou claro, é porque à medida que se coloca a ideia de que quem nasceu com útero obrigatoriamente vai ter que parir, entendeu? Então, essa é a ideia. Se você vai ter que parir, e se você não parir, você vai ter um problema aí na humanidade. Então, você tem que parir. E quando você pare, o filho é teu, entendeu? Você tem que ter que cuidar. Exato. Aí tá. Simone fala que ninguém nasce mulher, torna-se mulher, porque há uma relação entre parir e ser mulher muito, muito ligada para ela. Aí a gente vai entrar, eu tava deixando um pouquinho, a gente vai entrar na diferença entre gênero e sexo,
né? Ah, O tá. sexo, ele é aquilo biológico. E o gênero, o problema tá no gênero, tá? Porque o gênero é a construção social que se faz em cima do sexo. Por exemplo, a pessoa tá lá, descobriu, então, que é uma menina. Pronto. É aquela idealização, é aquela construção em cima da menina que é chamada de gênero, certo? Então, tudo isso, todas esses artifícios que são... Oi, Morgana. A Morgana tá dando oi. Oi. Oi, chefe. Oi, chefe. A gente vai ter aí, então, essa construção que é chamada de gênero. Claro que isso tem um debate, tem uma discussão muito profunda, mas a gente precisa diferenciar isso, que muita gente confunde. Então, o sexo é o sexo biológico, certo? E o gênero, o problema é no gênero. Porque é no gênero que a gente tem toda a construção social do que é ser a mulher. E aí muitos vão dizer que é ser essa mulher ideal, o que é ser mulher. Tá? Exatamente. Tá? Então, todas essas questões vão ser marcadas aí pela segunda onda, tá bom? A gente vai ter o movimento hippie na década de 60 também, que vai trabalhar essa liberação, o amor livre, né? Antes de 5 encerrar. minutos. É. Tá, gente. Ai, meu Deus. Então a gente vai... Então Mas a depois gente tem todas as... É só Tá, para então tá bom. falar edição. Tá certo. Então a gente tem todas essas transformações aí, né, na segunda onda. Deixa eu ver se eu me lembro mais de alguma coisa. Teoria, movimento negro surge mais de forma organizada. Não sei se tu vai falar ainda, mas em relação a essa questão da reprodução, que aconteceu muito na segunda onda, né, a partir dessa coisa do voar, o combate à ideia que a mulher tem que reproduzir, você tem aí em 61, eu acho que é o lançamento da pílula. Sim, 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 sim. Eu estava procurando aqui na minha cabeça, gente, é tanta coisa que... Obrigada, Cristiano. A gente tem também na segunda onda, é claro, a Simone descobriu, então, estudando, qual é a nossa opressão. É claro que o patriarcado vai lá, vai pegar essa descoberta e vai falar assim, cala a boca, menina, tu não pode dizer isso para todo mundo. E aí... começa, então, toda essa manifestação. Gente, se você for estudar os jornais, se você for lá na Biblioteca Nacional, tem todos os jornais digitalizados desse período, tá? Você vai ver, é só o pessoal mandando a mulher para casa. Vá para casa. Vá cuidar da sua família. Vá cuidar da sua família. Ah, sim. Tá ruim o meu microfone? Vá cuidar da sua família, vá cuidar do seu lar, vá agora. E aí o que acontece em 1968? Pílula anticoncepcional, que foi aí também e é pensada por uma mulher, por uma médica. Então a gente tem a pílula anticoncepcional como forma de como é que eu posso dizer? Controlar aí, né? A natalidade, essa reprodução em massa. Porque as mulheres não tinham como se organizar com isso, gente. Não tinha. As mulheres simplesmente iam tendo filhos, um atrás dos outros. E como é que essa mulher pensava em carreira? Não pensava. Ela simplesmente não pensava. Como essa mulher ia pensar em estudo? Não tinha como. Se até hoje a gente tem mulheres que não têm acesso à educação, que não conseguem uma educação de qualidade, imagina em 1968. Então, aí a pílula ela vai ser muito importante, porque as mulheres... Pronto. Para as mulheres aí se apropriar do próprio corpo e falar assim, só vai ter filho quando eu quiser. Certo? E assim, claro que só te cortando um pouquinho. A pílula foi uma revolução demográfica gigantesca, né? A partir da década de 60. Porque você tem uma redução drástica e possibilitou uma coisa que eu acho fundamental, que eu acho que inclusive a gente deveria trabalhar desde o primeiro ano na escola, na formação cidadã, que é o planejamento familiar, como saúde pública. Né? Exato.
Exato. Quando a gente fala em saúde, é muito importante, porque essa minha amiga que tá aqui, a Jaque, ela é enfermeira, ela botou assim, ainda bem que tinha mulher na medicina, ainda bem que tem mulher em todo canto, porque se não for as mulheres, a gente não pensa pensando sobre as mulheres, tá? É por isso que é importante ter mulheres no Congresso, na política, porque são as mulheres que vão pensar em creche, são as mulheres que vão pensar em uma educação de qualidade para os filhos, certo? Por quê? Porque essa mulher precisa trabalhar, então a escola... o Estado tem que fornecer isso, tem que fornecer. Porque como é que a gente vai construir uma sociedade de equidade sem o Estado fornecer o mínimo? O mínimo. Verdade. Tá? Verdade. Então, por isso que é importante. As mulheres na saúde, Jaque, vocês sabem que as mulheres aí são a linha de frente da saúde desde sempre. Tá? Desde sempre. As mulheres são enfermeiras aí desde sempre. Só que aí no século XIX, com a institucionalização da medicina, as mulheres também, depois de muito tempo, primeiro quem é médico é homem. Aí depois vem a enfermagem, né? Mas aí hoje as mulheres que estão na linha de frente do coronavírus, gente, a gente não pode deixar de dizer isso. São mulheres, é preciso dizer... O sexo são mulheres que estão na linha de frente do coronavírus. São mulheres que estão na linha de frente em amplas, muitas profissões. Mas principalmente na saúde. Tá? Então é por isso, já que comentando o teu comentário, que as mulheres também estavam na medicina, que foi através dos direitos conquistados lá no final do século XIX, o direito à educação. E olha, não imagine que foi fácil para essas mulheres ocupar a universidade. Até hoje, a universidade é um ambiente muito difícil para as mulheres. A gente que é mulher sabe o que é produzir artigo, escrever, porque é muito difícil ser mulher na universidade ainda hoje. Melhor. Oi? Tá infectada. Ela tá infectada, bichinha. Ai, meu Deus. A gente tá aqui torcendo para vocês, porque realmente vocês que estão na linha de frente, que cuidam da gente, vocês têm que ser os mais cuidados, né, nesse momento. Exato. Então a gente tem mulheres na linha de frente em diversas coisas. Aqui na saúde vai ser muito importante porque mulheres vão pesquisar sobre isso, tá? Mulheres vão construir a pílula, mulheres vão pensar em políticas sociais para mulheres, voltadas para mulheres, tá? Então, basicamente, essa vai ser a segunda onda, certo? Acho que faltou um pouco de teoria, mas aí a gente vai aprofundando. Na terceira onda, que vai ser na década de 90, a gente vai ter o feminismo punk pós-modernidade. Então, assim, eu digo que as mulheres vão pegar essa raiva delas e vão, quer saber? Vocês estão me oprimindo há anos. Então, a gente vai ter aí mulheres no movimento punk construindo... Exato, foi isso mesmo, viu, Gabriel? Foi. É isso mesmo. Então, a gente vai ter mulheres na terceira onda manifestando aí toda essa raiva, entre aspas, e construindo uma teoria também, tá? A teoria, ela começa na segunda onda e ela é construída até hoje. Até hoje tem mulheres que pesquisam sobre teoria feminista, estudam isso. Só que aqui na terceira onda, é muito importante a gente pensar que o feminismo ele começa a chegar para algumas mulheres. Ele começa a se popularizar, tá? Ele começa a ser falado. A palavra igualdade, né? Que era a luta das mulheres na primeira onda e também na segunda onda, ela passa a ser muito utilizada, né? Então, a gente quer igualdade. O que mais? Igualdade. O que mais? Igualdade. E não é assim. É preciso... Deixa eu ler aqui, David. É problemático, Exato. né? Tá acabando. Eu vou encerrar aqui para salvar, viu? Tá bom. Já a gente volta.